nossa aula de português, né? Vamos falar sobre os substantivos, né? Os substantivos comum e o próprio. Substantivo comum é um tipo de substantivo que dá nome aos seres da mesma espécie, animais, plantas, objetos, de forma genérica. Esses termos são grafados com letras minúsculas. Então, todos os substantivos comuns, eles são escritos com letras minúsculas, pois eles dão a ideia de seres de uma mesma espécie. Não tem especificidade, né? Não direcionam um só. Já o substantivo próprio, ele é diferente, né? Além disso, substantivos próprios, diferente dos comuns, são grafados com letras maiúsculas, certo? Porque eles dão uma particularidade a esse substantivo. Exemplo, eu tenho mulher. Mulher é um substantivo comum, porque tá se referindo a seres da mesma espécie, qualquer mulher. Porém, se eu disser Catarina foi à praia, eu já estou dando um nome à mulher. Então, se eu estou dando o nome à mulher, Catarina não vai ser um nome comum, vai ser um nome próprio. Os substantivos próprios, eles são grafados, eles começam sempre com letras maiúsculas. Outro exemplo, cadeira, substantivo comum. Mas se eu der um nome, uma marca a essa cadeira, ela vai deixar de ser comum. Então, cadeira Galzerano. Galzerano é a marca da cadeira. Então, deixou de ser um substantivo comum. Aí passou a ser um substantivo próprio. Se eu disser país, país é um substantivo comum. Mas se eu disser o Brasil é um país tropical, o Brasil é um país tropical, aí já não é mais comum, é um substantivo próprio, certo? Substantivos comuns são grafados com letras minúsculas, dão nome a seres da mesma espécie. Já o substantivo próprio são grafados com letras maiúsculas e é uma particularidade do substantivo próprio, certo? A gente está direcionando, dando nome específico a ele. Bem, partindo disso, nós vamos ver outros tipos de substantivo. Nós temos um substantivo, entenderam o substantivo comum e próprio, agora nós vamos para o substantivo coletivo, da ideia de uma coleção, ok? De várias coisas do mesmo grupo. Exemplo, se eu pegar um peixe, é apenas um peixe. Porém, se eu pegar vários peixes, aqui eu tenho um substantivo coletivo. E como é que eu chamo esse substantivo coletivo? De cardume. Substantivo coletivo de peixe é cardume. Tenho outros exemplos. Aqui, várias estrelas. Eu tenho uma constelação. Constelação de estrelas, certo? Substantivo coletivo de estrelas, constelação. Vamos para próximo exemplo. Aqui na região é muito comum termos cavalgada, certo? Cavalgada se refere a um grupo de cavaleiros. Cavalgada se refere a um grupo de cavaleiros. E aí nós temos uma extensa lista de substantivos coletivos, que vocês vão ver no seu material didático e vai ler e vai entender cada um deles, certo? Bem, vocês viram o substantivo comum, reviram na verdade o substantivo próprio, substantivo coletivo, vimos também o substantivo coletivo. Agora nós vamos para o substantivo simples e composto. Ai, é complicado? Não, é muito simples. O substantivo,
ele se refere a uma palavra com uma só palavra, certo? Quando a gente fala em substantivo composto, essa palavra é composta por mais de uma palavra. Exemplo, pé de moleque. Eu tenho moleque. Moleque é composta por uma só palavra, então é um substantivo simples. Quando eu pego pé de moleque, eu tenho 3 palavras. Se ela é composta por 3 palavras, ele é um substantivo composto. Se eu falo guarda, é uma palavra, substantivo simples. Quando eu falo guarda-chuva, eu tenho mais de uma palavra na sua composição. Então, aí é um substantivo composto. Flor, substantivo simples. Se eu pego beija-flor, eu tenho uma palavra composta com 2. Então, é um substantivo composto. Esses são os substantivos que nós vamos ver agora, certo? Tem outros que mais para frente a gente vai estudar também. Mas no grupo dos substantivos, hoje nós vimos substantivo comum, substantivo próprio, substantivo coletivo, substantivo simples e substantivo composto, ok? Vamos estudar, fazer as atividades que vai sair muito, vocês vão sair muito bem, vai ser muito fácil, ok? Beijo!